Saiba agora tudo o que vai acontecer no último capítulo de Contigo Sim. Após o Félix ter o seu final trágico lá na cadeia, as coisas vão ficar cada vez mais tensas ainda na nossa novela. Isso porque chegou os últimos capítulos, né? E aí, vocês estão gostando de saber qual será a nova novela que vai substituir Contigo Sim? Deixem sua opinião logo aqui abaixo em comentários, clica no gostei e vem saber de tudo o que vai acontecer ainda nesse capítulo. A Nancy reúne a Luz, o Pablo, a Estrelinha, Guigo, o Abel, todos ali para fazer um pedido de desculpa. A Luz pergunta se a Nancy está bem. Aí a Nancy diz que sim, porém ela quer que todos ali recordem de algo que aconteceu, algo que machucou a todos ali. O Pablo quer saber o que foi que aconteceu. O Abel pede até para que a Nancy desembuche logo, pois todos estão curiosos. A Nancy pergunta se todos recordam do dia que foi velado o Geraldo. O Abel até se benze ali e então ela diz que as coisas não foram como parece ter sido. Aí a Estrelinha e Guigo ficam se perguntando o que foi que aconteceu. E é justamente nesse momento em que vemos um flash da Nancy e do Leonardo, justamente no dia em que tudo isso aconteceu, o fim oficial de Geraldo que aconteceu. A Nancy pede desculpas a todos os seus amigos, pois ela mentiu. O Geraldo, ele não morreu. Aí fica todo mundo chocado. Aquela coisa toda. Aí vamos direto para o flash, que ainda não foi exibido, que é quando o Leonardo e a Nancy se despedem de verdade do Geraldo. Ele está de costas, com barba, óculos escuros e pergunta: e aí, como me pareço? Pareço adequado para fugir? A Leonardo e a Nancy diz que sim, está perfeito e reconhecível e diz que está bastante convincente. Geraldo diz que não foi fácil planejar tudo isso em tão pouco tempo. A Nancy diz que o Leonardo e a Ângela, logo podem levar ele até o aeroporto. E pede para que ele tome cuidado com a imprensa para que ninguém consiga registrar nada dele sobre, sei lá, algum fã da Samantha ou alguma outra pessoa reconhecer o Geraldo lá no aeroporto. Pede para que ele seja então para que ele use a maior descrição possível, porque qualquer coisa que possa levantar suspeita, todo o plano deles pode cair de água abaixo. O Geraldo agradece a Nancy e o Leonardo por tudo que fizeram e diz que eles são como um filho para ele. E pede para que eles cuidem das coisas enquanto o Geraldo estiver ausente. Leonardo e Nancy pedem para que ele vá tranquilo, porque eles vão cuidar de tudo ali com seu próprio amor e que tudo vai dar certo. Aí o flash volta para Nancy e ficam todos em silêncio, chocados. Aí a Nancy diz, não. Aí a Abel fala, você tá contando isso é brincadeira? Aí Pablo diz, não, com certeza isso é brincadeira, impossível. O Guigo diz que não tem como uma pessoa que morreu voltar, morreu já era. Fala então a criança que sábia, viu? Aí a Nancy diz que na verdade ele não morreu, ele teve que fingir estar doente, tudo por conta da filha dele. Aí a Estrelinha começa a rir e diz, ai meu Deus, vocês não param de brincar, não é? Isso é coisa séria. Aí a Nancy diz que não, ela não está brincando, tudo isso é verdade e que o Geraldo realmente ele está vivo. Aí nesse momento eles ficam todos conversando entre si, dizendo que não pode ser e começam então a dar pistas de que realmente ele poderia estar morto. De repente a porta abre do nada, até parecendo um filme de terror, e vemos o Geraldo junto com a Adela. O menino dá um grito, pula no colo de Abel e há aquele suspense todo. Aí a Adela fala, Guigo, por favor, menino, tenha calma, é o Geraldo, você não lembra dele? Aí ele diz, eu não consigo acreditar. Então é verdade que o Geraldo está vivo, que o senhor Geraldo está vivo? Aí o Geraldo diz, sim, sou eu, meu filho, sou eu. E dá um abraço no menino. O menino fica lá tocando nele e fica, sim, é ele mesmo, ele está vivo. E parece que era a confirmação que faltava, né, para que todos corressem até o Geraldo para comemorar a sua volta. Nisso ficam todos radiantes ali, o Abel, a Nancy, e ficam todos comemorando que o Geraldo realmente está vivo. Aí o Abel fala, você sabia, Nancyzinha? E todos ficam sorridentes e vemos o sorriso de Geraldo junto com a Adela, que volta como um casal mais firme e mais forte do que nunca. Enquanto isso, lá na penitenciária Santa Maria, a Samantha está lá, prestes a receber uma visita que pode mudar totalmente a sua vida. Ela dá passos longos e quando chega até lá, ela nota que é o Álvaro que está lá.
E Álvaro chega para ela, pois ele também vai embora e também ele vai até ela para encerrar aquele ciclo que eles tiveram. E então ele diz para Samantha que eles dois nunca foram amigos, sempre foram aliados para destruir pessoas que não merecia. Aí então a Samantha pergunta por que ele só disse isso a ela agora e pergunta o que ele quer. Aí então Álvaro diz que quer pedir perdão a ela e pedir que, por favor, ele a perdoe, que ela a perdoe ele, porque tudo que ele fez foi por causa de ambição e que hoje ele conseguiu abrir os seus olhos e ver então a mulher incrível que ela era. Porém, eles não foram feitos um para o outro para continuar então amando e tentar então alguma coisa juntos. E diz então a ela que ele espera muito do fundo do coração que ela consiga perdoar ele pelas coisas que ele fez, disse e agiu com ela, pois ele também a perdoa do fundo do coração e diz a Samantha que ela é linda, o contrário de tantas outras vezes que ele disse que ela era um monstro. Nisso, vemos então que o Leonardo fica bem preocupado. Ele vai até então onde está a Salma, que acabou de falecer, e se aproxima dela para então dar seu último pedido de despedida da loira, que sofreu muito no final de sua gestação por amor a Leonardo. Claro que a gente sabe que a loira foi bem doidinha, né? Ela aprontou demais. Porém, diante de tamanhos vilões que teve em Contigo Sim, ela não foi quase nada de vilão. Assim a gente espera, né, gente? E ainda tem muita coisa para acontecer. Ela colaborou também com outras coisas também. Leonardo então sente grande perca porque ela faleceu e agora uma criança fica no mundo sem a mãe. Ele se aproxima então da Salma e pede perdão por não ter correspondido ao amor dela e pede para que ela vá em paz, que o filho do casal, a filha, será então muito bem cuidada e diz que ela vai ter sempre um lugar especial em seu coração. Leonardo então promete para Salma que ele vai cuidar muito bem da bebê. E então diz que todas as coisas bonitas que ela comprou para a criança, ele então guardará de lembrança e de recordação. E diz que contará só coisas boas para ela. E diz também que contará para a criança o quanto a Salma quis essa bebê. E diz que era um sonho deles que então se tornou realidade. O Álvaro, no caso o Leonardo, começa então a conversar e a desabafar com a Salma sobre tudo o que aconteceu. E diz a ela que ela pode ir tranquila, porque o que depender dele, a filha do casal só saberá das coisas boas e assim ele também fará com que também em seu coração e em suas memórias sempre fique os momentos melhores deles dois e pede então para que a Salma pode ir em paz, que ela descanse, que vá para um bom lugar. O Félix também levou a pior. Ele está lá no hospital e acorda então gemendo de dor diante de tamanho ferimentos. Ele então começa a gritar e o médico diz que tem que informar a polícia que ele acabou de acordar. O Félix então começa a pedir para que ele não faça isso, pois a polícia pode lhe machucar mais do que ele já está machucado. Nisso então vemos então como é que está o Félix, todo então anestesiado, cheio de ferimentos em toda parte do seu corpo. O doutor diz que também ele entrará em sala de cirurgia mais uma vez. Aí o Félix fica ali então gritando, pedindo então por ajuda, pedindo então para que lhe dê um remédio para que ele acabe com aquelas dores. Ele então continua pedindo, ele prefere então isso do que então acabar morrendo de tanta dor. O médico então informa ele que por enquanto eles não vão dar nadinha para que o Félix se tranquilize, pois daqui a pouco ele entrará então em cirurgia. A Nelida corre para ajudar então a ele e então pergunta se ele sabe o que foi que aconteceu. Aí então o médico chega lá no momento para dar então informações sobre o que aconteceu. A Nelida diz então que o Félix necessita urgentemente de algum remédio para que passe essas dores. Aí o médico então autoriza algo para que passem então as dores. Ele tenta então arrancar aquelas coisas que estão nele e o médico diz que ele foi operado de urgência e que será muito difícil para ele se recuperar de todas aquelas fraturas que teve em todo o seu corpo e pede para que ele mantenha calma para que ele tenha uma ótima recuperação. Ele até agarra então os braços de Nelida pedindo ajuda. Aí o doutor diz que logo após a recuperação dele, ele irá então para a cadeia. O doutor então atualiza e diz então que dará então todas as assistências necessárias para o Félix e ali ele então é informado sobre tudo o que aconteceu. O médico e a Nelida veem então que ele é um dos piores pacientes que passou ali naquele hospital, pois ele só reclama de tudo. Ele não agradece por nada. É o jeito Félix então de ser, que terá então um dos piores finais em Contigo Sim.
Aí agora o Félix, ele está preso, ele se recuperou lá no hospital na medida do possível e foi mandado diretamente para o presídio. Já não poderia ficar em um outro lugar mais leve, pois todas as coisas que ele fez, gente, foi demais. Aí agora chegou a hora então do pagamento final do Félix. Para quem torceu para que ele recebesse todos os castigos possíveis, agora então vai acontecer. Ele está andando agora de muleta, pois o pé dele não teve conserto. Ele está muito mal-humorado porque a casa dele caiu e serve então de fantoche lá onde ele está, pelos agentes que estão lá também e pelos seus companheiros de cela. Todos, quando então o Félix vai descendo as escadas, ficam então fazendo gracinhas dele, rindo então de toda aquela situação, e é claro que ele fica muito revoltado com isso. Só que o que o Félix não esperava é que os seus inimigos também estivessem sobre o mesmo local que ele, e é claro que ele vai pagar caro com isso, e é claro que pagará com a vida. De repente, os companheiros de cela dele chegam todos para perto do Félix, ele não consegue entender, e então ele começa a lembrar das vezes que ele riu do próprio filho por ser manco. Aí é como um castigo, né? Porque às vezes que ele rejeitou ou até mesmo riu da situação do seu próprio filho, agora ele então tem o mesmo defeito. Agora ele terá então que tentar viver e conviver com essa situação. Tá vendo que a vida tem a lei do retorno? Aqui se faz, aqui se paga. Seja em vida ou em morte, para algum lugar ele vai e é claro que ele pagará. O Félix então terá uma das piores cenas agora, que é quando então os seus inimigos se reúnem para acabar de vez com a vida dele. Valdomiro então se aproxima do Félix e pergunta o que ele vai fazer agora. Agora eles estão ali por igual. Ele já não é mais aquele mandante que ele sempre mandava e exigia tudo de todos sem nem sequer pedir um por favor ou um obrigado. O X9 lá da vila também está lá e ele é comparsa então também do Valdomiro. Aí ele começa então o Félix a olhar em volta e vê que ele está agora rodeado de pessoas mais e de verdade, não é qualquer armação aqui não. E realmente, gente, aí agora o Valdomiro vai pedir para que todos acabem de vez com aquele sujeito, pois agora chegou a hora dele e a hora da vingança acontece exatamente nessa cena aqui, onde o Félix paga por todos os seus crimes, todos os seus pecados de uma só vez. Todos ali se reúnem então para acabar com a vida dele, dando socos, enfim. É uma cena muito lamentável, né? Não tem conserto porque o Félix, em nenhum momento em sua vida, ele tentou se consertar ou pedir desculpas ou qualquer coisa do tipo. Então o Félix teve várias e várias chances de mudar, mas não quis, e agora ele então tem uma das piores mortes em Contigo Sim, onde ele vai preso, acaba então com a perna daquele jeito, o corpo também destroçado, enfim, ele acaba então numa das piores situações. E quando termina o serviço, o Valdomiro até fala para ele então algumas poucas palavras e diz então adeus comparsa. O Félix fica ali então no meio do nada, num chão gelado, recebendo todo aquele sol quente em seu rosto e todo destroçado, gente. E aí, vocês concordaram com esse final do Félix? Vocês acham que ele deveria sofrer mais? Vocês acham que foi justo até aqui? Porque esse é o final dele, não tem mais outra cena dele e ele então paga por todos os crimes que ele cometeu. E sobre a Ângela, gente, como ela acabou também sofrendo aquele acidente, né, junto com o Félix, ela acaba então que passando um tempo no hospital, achando então que ela ainda é casada com o Álvaro. Álvaro dá toda a corda para isso e aproveita, claro, para tirar casquinha um pouquinho, pois era aquela vida que ele queria, poder viver com ela, casado, tendo um filho com ela, lógico que tem, né, que é o Josué, e vivendo então uma vida muito linda ao lado dela. Ele então aproveita cada segundo ali, porque ele sabe que a qualquer momento a Ângela pode então recuperar sua memória. Nisso, ele então até tenta fazer então um plano com ela de fugir então do hospital, levando ela junto com ele, e a Ângela, inocente de tudo ali, sem entender então as tramanhas do Álvaro, acaba então que concordando com ele em eles fugirem. Álvaro, quando retorna então para conversar com a Adela e com o pessoal ali que está aguardando notícias então da Ângela, ele então conta que a Ângela não consegue se lembrar de nada, apenas da união deles, que eles eram namorados e que casaram, e também ele está fazendo por onde ela recuperar então a memória para lembrar então pelo menos do filho do casal, que é o Josué.
O advogado de Samantha dedurou então a Samantha para o Garcia. Ele dedurou ela, contou todas as armações, falou sobre então ela ter levado o bebê de Ângela, falou sobre ela ser cúmplice de Mirtz em todas as ações onde ela tirou vidas de pessoas, fala que também ela ocultou o Félix lá na mansão Vegas por muito tempo, fala sobre a carta secreta de Yolanda que estava então com a Samantha, enfim, ele conta tudo, conta sobre fraude no hospital, que foi ela quem armou tudo, conta sobre as ruindades que ela tentou contra a vida de Ângela e é claro que o homem desabafa tudo, tentando então um álibi para que ele não se afunde junto com elas e consiga então uma sentença um pouco mais leve para ele. Garcia então pergunta ao senhor advogado de Samantha se ele está certo do que está dizendo e se ele teria então coragem de prestar então depoimento diante de tudo que ele acabou de lhe contar. O homem diz que suposto que sim, ele contaria, porém é melhor ele agir rápido, porque com certeza e sem dúvida nenhuma, a Samantha deve estar com algum plano de fuga. Aí então o Garcia diz que ele vai agir o mais rápido possível e agradece então pela colaboração então do advogado e diz que entrará em contato com ele para que ele firme então essa declaração. O Garcia sai correndo então em passos longos para prestar todo o papelada para prender a Samantha. Aí então o dedo duro do advogado de Samantha liga imediatamente para ela. Nisso, a Samantha está tendo mais uma de suas crises, escutando então várias vozes e quebrando toda aquela casa, quebrando todo aquele ambiente, destruindo totalmente a mansão Vegas, quando de repente o seu celular toca. Aí o advogado ele vai e conta para a Samantha bem rápido, dizendo que o Garcia agora sabe de tudo, que a Mirtz o dedurou. Ele, claro, tenta se safar, né? Porque ele cria uma situação onde a Samantha vai ficar com raiva da Mirtz e não vai procurar ela para ajudar. E é claro que a Samantha vai se afundar cada vez mais na lama por causa dessa situação e o advogado tira o corpo fora, contando que quem dedurou não foi ele, sim a Mirtz. Aí a Samantha então agora fica desesperada. Ele pede para que a loira junte todo o dinheiro, todas as joias possíveis e que fuja, porque a polícia e o Garcia está indo agora para a mansão. A Samantha então repete para si mesma que ela precisa fugir, ela tem que escapar, ela jamais ficaria presa. E então ela corre para o andar de cima para juntar todas suas roupas, juntar pelo menos a fortuna que ela puder. Quando ela pega então um maço de colares, ela se lembra então de uma cena onde ela pegou alguns colares para colocar então a culpa em Adela, dizendo que foi ela então quem pegou aquela joia. Só que a Luz era funcionária dela nesse tempo e flagrou então a Samantha armando tudo para poder incriminar então a Adela. Aí a Samantha então tem que agir rápido, ela começa a jogar suas roupas e as joias de todo jeito lá na mala e quando ela tenta fugir, a mala cai então no chão. Aí nesse momento ela então tem a ideia de pegar apenas as joias para que possa então fugir. A funcionária chega e pergunta o que foi que aconteceu, se ela precisa de ajuda ou se quer que chame então o doutor. Aí então ela grita para a funcionária que ela é uma estúpida e pede para que saia do seu meio e então empurra a senhora e sai correndo então escada abaixo com as joias em suas mãos. Quando ela desce no último degrau, há uma batida na porta. É o Garcia dizendo então que é a polícia, pedindo então para que abram a porta. Aí a Samantha corre para o andar de cima então com as joias, tentando então uma fuga. Garcia consegue finalmente entrar lá na mansão e a funcionária diz para ele que ele não pode sair entrando assim na casa das pessoas, ela precisa anunciar. Aí o Garcia pergunta: anunciar quem? Pois eu quero falar com a Samantha agora mesmo, pois tem um mandato de prisão para ela. E entrega então toda a papelada então lá nas mãos da funcionária, que fica olhando e lendo então aquele papel e perguntando por quê, para quê, o que foi que aconteceu. Enquanto isso, o Garcia dá ordens então para os seus homens para que comecem a investigar toda aquela mansão. Cada um vai para um lado, tentando então encontrar a Samantha. Quando chega então à noite, o Garcia vê então que não tem como encontrar mais a Samantha ali e liga então para a Nancy para pedir então que redobrem todos os cuidados lá no hospital, porque a Samantha escapou, e que pede então que tomem muito cuidado, porque com certeza ela pode tentar alguma coisa contra a Ângela. Ângela está internada no hospital, pois teve um baque muito forte em sua cabeça e perdeu a memória. Nisso, quando ela tentou então uma luta contra o Félix para recuperar o seu bebê que foi levado dela.
A cena aqui é bem triste. O Leonardo chega lá, gente, com os olhos inchados de choro e conta para a Ângela que a Salma acabou de falecer. E então pede para que a Ângela se recupere, pois ele também não pode perder ela. E pede então para que a Ângela lute por sua vida, pois ele necessita dela, tanto ele quanto sua filha que acabou de nascer e também o filho dela, Josué. Nisso, a Ângela então abre os olhos um pouco delirando, mas perdeu totalmente a memória e não consegue se lembrar do Leonardo. Como o assunto aqui é Samantha, vamos diretamente agora atrás dela e encontramos ela onde? Lá no hospital, fuçando então alguns documentos que possam então levar ela até a Ângela. Nesse caso, a Samantha está olhando então uma pasta onde começa então a ter uma ideia sobre o que de fato aconteceu com a Ângela, e lá ela descobre que a Ângela perdeu a memória. A Samantha tem um plano em mangas. Ela consegue comprar um policial que está fazendo a guarda da Ângela e pede então para que ele lhe faça um favor. Nisso, a cena corta e quando a Ângela está lá em seu quarto conversando com a Adela sobre recordações, o policial chega para dizer então que precisa ficar só com a paciente, pois precisam então trocar de leito, no caso de cama. A Adela nem percebe que aquilo dali é uma armação então da Samantha e pede então para segurar o Josué e deixar então a Ângela junto com o policial. A Samantha então coloca a Ângela amarrada sobre uma cadeira com a boca fechada sobre um pano e pergunta então a ela se a mulher não se lembra do que foi que ela fez com ela. E então a Ângela diz que não se lembra de nada. A Samantha então tenta mostrar o lado pior que tem e então tenta tirar a vida da Ângela ali mesmo, enquanto ela está amarrada sobre uma cadeira sem ter nenhum tipo de lembrança. A Samantha então tenta tirar a vida da Ângela, ou pelo menos marcar o rosto dela, quando a Ângela de repente consegue na velocidade da luz se desamarrar e então tirar o bisturi que está na mão de Samantha, e as duas começam então uma gritaria e uma luta. Nisso, Álvaro e o Leonardo chegam a tempo de salvar então a vida da Ângela e a polícia também, e acaba prendendo então a Samantha. Aí aqui o pesadelo de Samantha apenas começa, enquanto o de Ângela as coisas começam a melhorar, porque ela recorda então do Leonardo após então ver ele ferido e perguntar se ele precisa de ajuda e ele perguntar se ela está bem. Nisso os dois se dão um abraço, pois é como um reencontro depois de dias e dias então em coma. A Ângela finalmente consegue se lembrar do Leonardo. O tempo passa e finalmente o julgamento de Samantha acontece. Quando ela chega, o juiz pede para que ela se sente e retire a máscara. Aí então a Samantha faz isso, ela retira a máscara como o juiz pediu. Daí ele começa então a ler os delitos que ela cometeu, sobre ser cúmplice de Mirth, sobre as coisas que ela tentou contra a vida da Ângela, sobre também ter tentado contra a vida então de Josué, o filho de Ângela, com Álvaro, entre outras acusações. A lista é bem enorme. Nisso, o juiz diz que estão lá para ditar a sentença nela e diz então que ela está condenada a 37 anos de cadeia. A Samantha começa então a gritar e a chorar, dizendo que não, ela não consegue aceitar então que ela terá que pagar por tudo isso. Ela põe então as mãos no seu rosto, com vergonha então de agora ter que exibir aquela cicatriz em não poder mais usar a máscara. E nisso, gente, ela é caminhada então para o presídio. Quando ela chega lá e passa alguns dias, ela recebe então uma grande visita. A mulher que chega lá para abrir os portões pede para que ela então se apresse, pois logo logo a visita encerrará. Quando ela se aproxima então do portão, ela pergunta então: quem é você? O que você quer comigo? Aí Geraldo então se levanta e fala: sou eu, filha, sou eu. A Samantha então nem consegue acreditar que seu pai está ali, ó, vivinho, bem em sua frente, e ela fica então chocada diante daquela situação. Aí então ela começa a chorar dizendo que ele tinha morrido, ele morreu. Aí o Geraldo pede então perdão a Samantha e diz então que ele errou muito com ela e que ele deu esse tempo a ela para que ela pudesse então mudar, e ele queria encontrar ela uma nova mulher. Aí a Samantha então diz que não, ela mesma fez o funeral dele, ela enterrou ele. Aí é nesse momento que Geraldo então revela para a Samantha que ele teve ajuda para poder fazer isso. A ajuda então de Leonardo, Nancy, Ângela e Adela. Aí então ele começa então a pedir perdão a Samantha por todas as coisas que aconteceu.
A Samantha também pede perdão a Geraldo e diz que não conseguia acreditar que ele estava morto e que sua vida se destruiu, e pede então perdão por todas as coisas que ela falou a ele. Aí o Geraldo diz que tinha esperança de um dia não encontrar ela ali daquele jeito, presa. Aí então ele diz que errou com ela, não deu limites na hora que deveria dar. Aí a Samantha diz que não, nem ele, nem a sua mãe tem culpa das coisas que aconteceu, das decisões que ela tomou. E então ela implora perdão a Geraldo, dizendo a ele então que ela promete então que ela vai mudar, e diz que não queria que o Geraldo retornasse e visse ela daquela forma, com aquelas cicatrizes. Aí o Geraldo então, chorando muito, diz que para ele ela sempre será sua menininha e que ele jamais abandonará a Samantha. Eles então se dão o perdão e o Geraldo diz que a ama mais do que sua própria vida. A Samantha então diz que se arrepende de todas as coisas que fez e diz a Geraldo que ela sempre quis ser igual a ele, e então ele a abraça e diz então a Samantha que ele está lá para ajudar ela no que for, e que quando um dia ela sair daquela cadeia, ele estará lá fora esperando por ela. E então ele dá um abraço forte nela e pede para que ela seja forte. Aí a Samantha diz que a melhor coisa que lhe aconteceu na vida foi saber que seu pai está vivo, e então ela diz que não vai desperdiçar então essa chance. Aí então, diante de tudo isso, a Samantha também perdoa o Álvaro e diz a ele que ela sempre continuará então amando ele, mas que como o amor é isso, né, deixar livre para ver se volta, então ela deixará então o Álvaro livre como uma prova de amor que ela sempre sentiu por ele. Aí então os dois se despedem ali, o Álvaro finalmente toca então em seus braços e então pede perdão. Aí então a Samantha diz que perdoa do fundo do coração, e os dois ficam ali se olhando por um tempo.